assisti o filme do Morro dos Ventos Uivantes e eu confesso que a minha opinião é bem diferente da que a maioria teve. Eu não sabia nada sobre o livro, nada sobre a história, então eu fui no cinema pensando, nossa, eu vou ver a Margot Robbie e o Jacob Elord, que são duas pessoas incríveis. Eu saí de lá aos prantos, amando o filme e falei, vou ler o livro, porque eu quero saber exatamente o que aconteceu na história, se é isso mesmo e por que tava todo mundo odiando. E confesso que a minha opinião foi mudando conforme eu fui lendo o livro. Então agora eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre essa minha experiência entre filme e livro e o que eu achei. Quando o filme começou, eu fiquei um pouquinho constrangida porque eu não sabia se o que eu estava ouvindo realmente era o que ia aparecer na tela ou não. E aí, quando começa o filme, que é toda aquela parte do enforcamento e você vê que o que você tá ouvindo não condiz com o que você tá assistindo, eu já fiquei, isso parece bem interessante, tô gostando da pegada de como tá sendo feita. Eu achei muito legal que o filme começava contando ali a história deles crianças ainda, como que eles se conheceram, por que a Cat e o Heathcliff eram tão amigos desde o começo. E aí, conforme o filme vai passando, a gente vê muito a visão da Cat e do Heathcliff. Lógico, os outros personagens, como a Nellie, que é muito importante do livro, ela tá ali, mas ela não tem o mesmo foco como tem no livro. Eu senti muito mais uma visão de como que a Cat e o Heathcliff sentiam esse amor do que realmente o que era a realidade de tudo aquilo. E sim, eu sei que é muito diferente do livro, até porque depois que eu li, eu percebi que, tipo, vários personagens que tem no livro não aparecem em momento nenhum no filme. Como o irmão mais velho da Cat, ele não existe na história, ele foi colocado ali no pai dela. O pai dela é o pai e o irmão ao mesmo tempo. Como eu assisti primeiro, pra mim não incomodou nem um pouco, então eu fiquei muito mais focada nessa coisa de tipo, ai, que bonitinho o romancezinho deles, porque até então a gente tinha uma visão ali, o Heathcliff realmente, ele dorme no celeiro, ele acaba sendo maltratado ali por todos eles, mas a gente não vê aquele ódio mortal crescendo nele, assim como a gente vê no livro, até porque ele tem ódio, porque todo mundo tem preconceito com ele, né? Então faz sentido. Mas no filme a gente não tem essa pegada, até porque eu acredito que a ideia seja deixar mais romântico, porque o Morro dos Ventos Uivantes é considerado um grande clássico do romance, apesar de, na minha opinião, o livro não ser nem um pouco romântico. A gente tem a Cat conhecendo o Edgar e a Isabela, que é totalmente diferente também, porque, querendo ou não, eles não são irmãos no filme. A Isabela é só uma protegida do Edgar. Eles se conhecem já adultos, diferente que no livro eles se conheciam já criança e o Edgar já não gostava do Heathcliff. Então ali no filme fica uma coisa meio indiferente, tipo, ele existe, beleza, mas ele já foi embora. E até mesmo na cena em que a Cat acaba falando ali pra Nellie de o quanto ela é apaixonada pelo Heathcliff e que eles não podem ficar juntos porque senão eles acabariam virando mendigos e o Heathcliff só escuta essa parte. No filme dá muita ênfase pro fato de, tipo, a Nellie não contou a verdade pra ela e ela meio que, tipo, ficou esperando por um ano o amor da vida dela e nada aconteceu. Já no livro é nítido que a Cat não é essa pessoa boa que ela apareceu no filme. Ela é insuportável e a Nellie, na verdade, só uma coitada. Eu confesso que eu saí do filme falando, nossa, eu nem gostei da Nellie. Eu achei ela meio, sei lá, eu acho que ela não deveria ter feito as decisões que ela fez. Quando eu li, eu me arrependi eternamente de ter pensado desse jeito. Porque simplesmente a Nellie é só uma coitada que tá tentando fazer o trabalho dela, tenta ser a melhor pessoa do mundo o tempo inteiro e ela só se ferra porque a Cat simplesmente só pensa nela mesma e é extremamente arrogante. O filme é o ponto de vista do casal e o livro é o ponto de vista da Nellie contando a história pro Lockwood. Então é muito diferente, você não tem os detalhes que o filme tem de como que esse romance foi acontecendo, dessa paixão enlouquecedora que eles tinham. No livro, conforme ela vai contando, conforme as coisas vão acontecendo, você vai percebendo o quão doentio também era esse romance? Sim, e não necessariamente que esteja certo esse romance, porque ele é bem abusivo. E assim, por mais que eles quiseram tentar dar uma amenizada ali na situação da Isabela, que ficou com o Heathcliff e que teoricamente ela só colocava aquilo que ele era muito ruim nas cartas, mas ali no dia a dia ela realmente gostava de estar com ele do jeito que ela estava. Tentaram, concordo. Não, mas no livro é muito mais pesado e a gente vê que a Isabela, ela tem uma dependência também emocional ali muito grande do Heathcliff e a forma como ele trata ela é indiscutível, tipo, não tem como perdoar ele. O Heathcliff é o ser mais odiado pra mim nesse livro. Independente, a Cat, eu não suporto ela, o Heathcliff, ele é o mais odiável, por mais que ele cresceu ali numa situação em que ele sofreu muito preconceito, principalmente porque a autora acaba descrevendo ali ele como um cigano, então ele tinha uma pele negra,
Diferente do filme, que ele não é negro, ele é branco. Só que ao mesmo tempo que você sabe que ele, tipo, foi maltratado, ele não tem motivos plausíveis pra fazer o que ele faz com a Isabela, por exemplo. Mas querendo ou não, o filme ele vai até a metade do livro, então todo o restante da parte, o que realmente a galera gosta muito do livro, que é com relação ao fantasma da Cat que vem atormentar o Heathcliff, a maneira como ele vai enlouquecendo, como ele vai ficando cada vez mais fanático por ela, com o fantasma dela e com o fato de que ele quer juntar o filho dele com a filha da Cat e ele vai ficando cada vez mais maluco com tudo isso, a gente não vê no filme. Mas voltando um pouco pra como o filme retrata tudo isso, e como o fato de eu ter assistido o filme primeiro, eu saí gostando porque eu realmente me senti envolvida nesse romance deles. A Margot Robbie, ela entrega muito bem esse papel de Cat. Nas partes que ela tem que ser excêntrica, ela é muito excêntrica, e nas partes que ela é extremamente apaixonada e você consegue sentir em todo momento esse amor que ela tem ali, que a Cat tem pelo Heathcliff. E também trazendo nos figurinos toda essa emoção, porque sim, nos figurinos não tem nada a ver de como era na época, mas você vai sentindo conforme... É como se você fosse ler uma fantasia e você vai imaginando, tipo, ela se vestia desse jeito. Então, tipo, o visual da Cat é muito de uma princesa mesmo, é muito de algo fantasioso, que é exatamente o amor que eles estão vivendo, porque o que a gente vê no filme é uma fantasia, é o ponto de vista deles e não como realmente foi, então por isso que ele dá uma puta de uma amenizada ali na história, e aí você vai se envolvendo. A trilha sonora, ela é muito boa, apesar de que eu gostaria muito de ter ouvido Kate Bush, porém sabemos que a história nem chegou ali na música, né, então tudo bem, a gente dá um desconto. E a Charli XCX entregou músicas muito profundas e muito legais ali pra trilha sonora. Enfim, em resumo, eu acho que você deve ir assistir o filme. O filme, se você não leu o livro principalmente, ele é um filme ótimo pra você, porque você vai sentir todas essas emoções. Conforme eu fui lendo o livro, o encantamento que eu tive pelo filme foi caindo um pouco, foi diferente a sensação de que eu saí do cinema extremamente emocionada pelo fato de como tudo aquilo foi acontecendo, que eu fui sentindo essa dependência que a Cat tinha e o quanto Heathcliff sofreu. Conforme eu li o livro, isso se perdeu um pouco, porque eu achei muito doentio. Não é uma leitura fácil de ser feita. O filme é um filme fácil de ser assistido, de certa forma, então você consegue assistir e ir sentindo todas as emoções ali. E assim, eu entendo o que a diretora quis trazer, essa adaptação, toda essa mudança que ela fez. Como eu disse, eu li depois, não é um livro que me pega, é um clássico, eu super entendo e eu consigo entender por que ele deu ali origens pra tantas outras obras maravilhosas, mas não é um livro que eu gostei. Eu não vou falar que eu gostei de O Morro dos Ventos Uivantes, mas eu super entendo quem realmente gosta do livro e quem não gostou do filme, até porque o livro é muito mais político do que um livro de romance. Mas e você, assistiu o filme, leu o livro? Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre essa obra, então já deixa aí nos comentários e vamos conversar, porque tá tudo bem se você não tiver a mesma opinião que eu. Até o próximo!